de realmente de aconselhamento para concluir ou prosseguir um planejamento de um projeto meu. E essa mentoria ela veio exatamente na hora certa, em que eu estava meio enrolado, sem saber qual era o caminho para seguir, o que eu tinha que fazer, qual era o próximo passo. E essa mentoria, ela me deu isso, me deu um plano que eu posso seguir, uma base, que agora eu sei como montar esses próximos passos e como dar os próximos passos sozinho, sabe? E eu tinha, não dúvidas, mas eu percebi que eu tinha lacunas sobre alguns conceitos e algumas partes do empreendedorismo que eu não sabia e que eu ia descobrir que eu teria que preencher. Então veio como um salvamento, por exemplo, sobre logística, sobre custo, enfim, sobre CNPJ e algumas outras coisas que a gente como criativo às vezes deixa passar um pouco dessa parte burocrática quando a gente quer fundar alguma coisa nossa. Eu sempre vi o empreendedorismo como um possível caminho e principalmente como uma abertura de um caminho, sabe, para outras participações, para outras pessoas, para quem acha que não dá, sabe? Eu sempre vi o empreendedorismo como uma forma de mostrar o que é meu. Às vezes a gente entra no mercado e a gente faz pelos outros, né? E o empreendedorismo é uma forma de mostrar o seu. E eu acho que pra mim ela sempre foi uma opção e agora só ficou mais sólido, mais coerente, mais fácil de fazer tudo isso, sabe? E fazer o outro. Essa sempre foi o que eu queria pra mim, sabe? Ter alguma coisa minha e também trabalhar com alguma coisa de alguém, sabe? Ter esses dois meios. Depois dessa mentoria, eu consegui ter um plano de ação pro que eu já queria fazer. Eu queria fazer alguma coisa, mas às vezes faltava ali uma organização ou entender uma coisa ou outra, sabe? E aí com a mentoria eu consegui colocar tudo isso na planilha e dar prosseguimento a tudo isso que eu quero como parte da minha carreira no mundo da moda, que é a minha própria marca, mais um projeto agora do que uma marca propriamente dita, com algumas coisas novas que eu quero colocar no mundo da moda e que eu acho que vão ajudar na minha carreira. Então, ter um plano para usar no meu projeto, acho que foi essa a principal coisa que essa mentoria me deu. E é lógico, quando eu for executar projetos para outras pessoas, eu vou ter base para falar tanto por uma experiência própria quanto por ter tido alguns aconselhamentos dessa mentoria, certo? Então, e eu acho que essa foi a principal experiência, dar a base para o meu projeto continuar. Fiz uma mentoria com a Josi, um encontro, e nesse encontro a gente começou a conversar e eu fui explicando um pouco sobre quais eram as minhas experiências até o momento, até aquele dia que a gente conversou, e o que eu queria fazer no futuro, né, no futuro próximo e no futuro mais distante. E durante essa conversa a gente meio que chegou na mesma conclusão, assim, porque eu não tinha ainda a intenção de empreender sozinha, como uma empresa ou como uma marca minha, mas sim eu ainda queria trabalhar em empresas maiores, trabalhar com outras pessoas que já empreendem para conseguir uma experiência antes de partir para esse empreendedorismo sozinha. Eu acho que depois da mentoria eu fiquei mais tranquila, assim, de querer primeiro trabalhar, conhecer o mercado de trabalho como uma funcionária e não como uma empreendedora direto, porque eu ainda, na verdade, eu ainda tô no terceiro ano da faculdade, então eu ainda vou fazer estágio, ainda vou me formar, vou fazer meu trabalho de conclusão de curso, então tem muita coisa pela frente. E durante essa conversa eu tive certeza que era isso mesmo que eu queria fazer, então a orientação dela, as palavras dela me ajudaram a ter certeza dessa decisão de conhecer primeiro o mercado trabalhando em empresas maiores para depois poder empreender. Eu acho que o empreendedorismo vai sim ser uma opção para mim, como eu falei, mais pra frente, depois de eu adquirir mais experiência. E eu acho que sempre vai ser uma opção válida, porque uma coisa é você trabalhar dentro de uma empresa e outra coisa é você construir uma empresa a partir da sua própria ideia. Então eu acho que no futuro provavelmente eu vou querer empreender, então provavelmente vai fazer parte, assim, em algum momento da minha vida eu vou querer pegar uma ideia minha e colocar isso pra frente em forma de empreender. Foi válido em todos os sentidos, né? Mesmo que eu tenha mudado todo o planejamento que a gente fez, porque aconteceu diversas coisas no meio do caminho, né?
Mas tudo tá se encaixando, né? De diversas formas. A mentoria dela, mesmo que eu não tenha seguido o planejamento, para as coisas que mudaram, serve muito bem. E aí, assim, a longo prazo, acho que as coisas vão acontecendo com outros tipos de planejamento. Porém, com a mentoria, facilita o entendimento para buscar mais informação, né? Porque, querendo ou não, tem que ter prática, tem que desenvolver, vai errando, vai acertando, vai vendo, vai ligando, vai fazendo um monte de coisa, né? Exatamente pela mentoria, percebi que, tipo, tem muita coisa para absorver de informação, para conseguir efetuar tudo de uma forma organizada, e mesmo que eu vá errando, eu consiga administrar tudo, né? Porém, isso, tipo, tudo que era curto prazo virou a longo prazo, né? Mas essa administração exata de perceber o que vai para longo prazo, o que vai para curto prazo, que foi bom. Que você sabe dar limite para as coisas, sabe o momento certo. Você sabe o momento certo, né? Porque aí você consegue entender a complexidade de tudo, né? Porque não é só montar uma roupa e ali contar para vender, né? Tem diversos processos antes disso para você conseguir. E é esses processos que a gente tem que aprender antes para conseguir lançar a coisa de uma forma certa, né? A experiência foi maravilhosa e cada um tem as suas particularidades. O Henrique já chegou muito confiante, sabendo o que ele queria. Na nossa primeira conversa, ele disse que tinha um projeto minimamente audacioso. Ele já tinha produzido algum material durante as fases da faculdade, como um plano de comunicação, alguma coisa sobre a marca, minimamente uma identidade visual, um posicionamento, mas ele tinha muito claro qual é a persona que ele ia atender. Nesse caso, o papel do mentor é fazer as perguntas certas, para que juntos possamos chegar nas alternativas e depois tomar uma decisão, qual seria a melhor delas. Na segunda sessão, nós alinhamos o Canvas, que é um plano de negócios muito visual. Atualizamos e na última sessão, nós desenhamos um plano de ação com atividades que ele precisa cumprir até o final do ano para alcançar o objetivo que traçou e ter o seu negócio funcionando. Depois nós tivemos o Gabriel. O Gabriel já chegou com algumas dúvidas, ele foi tateando, tentando entender como ele poderia empreender. O Gabriel é mais cauteloso. Ele quer começar pequeno, ele quer trabalhar com apenas um produto. E isso deve ser respeitado, não tem nenhum problema em começar pequeno. Cada um tem o seu momento e tem o seu planejamento. Ele também já tinha produzido algum material na faculdade que ele compartilhou comigo e isso sempre é bom para que a gente tenha uma base e possa trabalhar a partir daí. Nós alinhamos várias coisas, nós desenhamos o Canvas e também fizemos um plano de ação para 2022. Ele ainda está decidindo se ele vai vender só no online o produto que ele está lançando ou colocar em alguma loja física, como eu sugeri, para que ele possa vivenciar as duas formas, os dois meios e avaliar qual que é a mais viável. E aí nós temos a Yolanda. A Yolanda ainda não se sente preparada para empreender. Ela quer primeiro terminar a faculdade, para depois vivenciar um pouco do mercado de trabalho, para no futuro talvez empreender, quando ela tiver mais informações e se sentir mais preparada para tomar essa decisão. E isso é um ponto muito importante que a gente precisa desmistificar. O empreendedorismo não é para todos. Algumas pessoas preferem trabalhar numa empresa, numa corporação e não tem nada de errado nisso. Algumas pessoas vão se tornar excelentes intraempreendedores, que é você ter o espírito empreendedor dentro da empresa na qual você trabalha e vão fazer carreiras lindíssimas dentro dessas empresas. Eu conheci os finalistas no primeiro episódio, onde eu participei trazendo uma palestra sobre empreendedorismo, moda com sustentabilidade e moda com propósito. Nós falamos sobre o que é essa linda jornada de empreender, seus desafios, suas oportunidades, a importância de você trabalhar com propósito, de fazer algo que gosta e principalmente algo que você acredita. Propósito é você ter uma grande vontade de realizar e para isso você precisa acreditar. Também falamos sobre como transformar o seu sonho, sua ideia em um negócio, como funciona a cadeia produtiva da moda e como nós podemos explorá-la, mas de uma maneira justa e responsável. Acredito que passar por todos os episódios, vivenciando diferentes desafios, aprendendo com cada participante, com os mentores e com diferentes convidados, foi preparando-os. E também é uma forma de tornar a competição justa. É lindo ver esses pequenos gigantes a quem nós temos todo o nosso respeito e todo o nosso apoio nessa fantástica caminhada que é empreender no mundo da moda.
Como nós já comentamos, o empreendedorismo não é o único caminho. O caminho é lindo, é uma jornada que te força, que te desafia, mas que nem todos serão felizes e realizados empreendendo. Depende muito da personalidade, dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes e do que você quer realizar. Antes de se lançar ao empreendedorismo, você precisa se conhecer, entender se você vai conseguir lidar com as incertezas do mercado, com alguns momentos de sazonalidade. Você vai precisar se dedicar muito a esse negócio. Às vezes a pessoa acredita que ao empreender ela vai ser dona do seu tempo, que ela vai poder escolher quais horas ela vai trabalhar. Geralmente ela trabalha muito mais do que se estivesse numa empresa. E isso precisa estar muito claro para o empreendedor. Ele precisa acreditar na sua ideia, mas também é bom ter cuidado para não se apaixonar demais por ela a ponto de não conseguir visualizar as suas deficiências, as suas fragilidades e oportunidades de melhoria que podem precisar. Precisa ser persistente, porque o início não é fácil, mas também não dá para ser teimoso. Se precisar fazer diferente, tem que encontrar uma outra forma de fazer para, se for necessário, corrigir rápido, pivotar o negócio e já começar da forma correta. E também é muito importante se preparar, conhecer o mercado onde você vai atuar, estudar quem é o seu cliente, de que forma você pode encantá-lo para fidelizar esse público, entender um pouco de gestão ou ter condições de contratar alguém que cuide dessa parte para você. Tanto a parte técnica, de inspiração, de criação do mundo da moda, ela é tão importante quanto a gestão desse negócio. As duas coisas precisam andar juntas. E para isso, se vocês precisarem, conte com o Sebrae, nós estamos sempre aqui para atendê-los e para ajudá-los nessa jornada.